Olá, tudo bem com você? Estamos aqui em mais uma aula e nesta a gente vai falar sobre a competência 2. Muito se fala sobre essa competência porque as pessoas ficam muito preocupadas com o repertório social, né? Ai, professora, o que eu vou lembrar? Como é que eu lembro de um repertório? Qual é o repertório coringa? Qual é o repertório que eu uso? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, gente. Antes do corretor analisar o seu repertório, ele analisa dois outros elementos. Se esses dois outros elementos não estão bem feitos, o seu repertório vai valer muito menos do que você imagina. Então, o nosso foco tem que ser, sim, saber um repertório, lembrar de algo realmente útil para sua redação? Sim, mas antes você precisa entender como essa estrutura vai ser avaliada, tá? Todos os elementos avaliados na competência 2 e é isso que eu vou explicar para vocês. Bom, a competência 2, ela vai avaliar 3 elementos. A estrutura do texto dissertativo argumentativo, ela vai avaliar também se você abordou completamente o tema e aí, por último, ela avalia o repertório social. Então, para o seu corretor chegar a avaliar se o seu repertório é legitimado, pertinente e produtivo, você tem que ter feito outras duas coisas, tá? Então vamos entender. Professora, qual que é essa estrutura que você fala do texto dissertativo argumentativo? O texto dissertativo argumentativo é um texto que visa a apresentação de um ponto de vista, exposição de uma argumentação e o convencimento do leitor. Para isso, você precisa seguir a seguinte lógica: um parágrafo introdutório, parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Então, o que você precisa saber? O seu texto, para ele começar a ser avaliado na competência 2, ele precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Parece óbvio para algumas pessoas, mas para outras não. E significa que tanto a introdução, os desenvolvimentos e a conclusão devem estar completos. Você não pode simplesmente abandonar o parágrafo no meio do caminho e partir para outro, porque aí você não está seguindo, né, a estrutura original da dissertação. Ok? Então, a primeira coisa que você precisa saber, o seu texto tem que ter as 3 partes inteiras: introdução, desenvolvimento e conclusão. Não estou dizendo aqui que tem que ser necessariamente 2 parágrafos de desenvolvimento, mas é o mais comum e mais utilizado pelas pessoas, tá? Não quero aqui dizer uma regra exata para vocês, porque isso não existe, mas existe a necessidade de ter uma introdução, um parágrafo de conclusão e o desenvolvimento, que você pode escolher e dividir em 2 parágrafos, tá? Beleza, entendendo então que seu texto tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, a gente passa para o outro item, que é a avaliação dos elementos do tema. Por muitos anos, o Enem aceitou só a transcrição das palavras-chave da frase temática para o texto como abordagem completa do tema. As outras bancas falavam, a pessoa citou todas as palavras do tema aqui, então ok, tá valendo, ela abordou completamente o tema. A FGV, ela tem ficado cada vez mais atenta a esse tipo, né, de elementos mais para evitar a subjetividade do corretor e ter elementos mais de ordem prática. Então, eles não aceitam apenas copiar as palavras do tema como abordagem completa do tema. O que você precisa fazer para que isso aconteça? Você precisa desenvolver ideias que envolvam os elementos da frase temática. E isso pode ser, né? Você pode usar, por exemplo, sinônimos das palavras que estão ali para apresentar esse tema no seu texto. E por último, a competência 2 vai avaliar o que você trouxe do mundo externo para dentro do seu texto. Muito se fala sobre esse elemento, né? Sobre essa questão do repertório, que tem repertório que vale mais, tem repertório que vale menos, e isso não existe. Qual é o repertório bom? Aquele que é legitimado, pertinente e produtivo. Professor, o que é isso? O repertório legitimado
é aquele que você diz da onde você tirou. Então, se você vai citar os dados da população brasileira e você lembrou de uma pesquisa do IBGE, você diz que aquela pesquisa é do IBGE. Se você vai citar uma música, você diz de quem é a música ou quem é a pessoa que interpreta a música, tá? Não precisa ser necessariamente o autor ou a autora. Se você vai citar um poema, você vai dizer quem é a poeta ou o poeta, tá? Então, nesse caso, legitimar é você dizer quem disse aquilo. E tomem cuidado, porque pode ser que você cite uma pessoa que nem seja dessa área. Então, por exemplo, quando a gente fala da área da saúde, um tema da saúde, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o Drauzio Varela. Eu citaria alguma frase dele. É legal citar o Drauzio Varela no que se refere a temas da saúde? Sim, é legal, porque ele é uma autoridade do assunto, ele é um médico conhecido, ele tem um canal no YouTube, sabe? Ele fala sobre a saúde há muitos anos, ele trabalha não sei quantos anos com saúde das presidiárias no Carandiru, enfim. Ele é uma autoridade do assunto, então casa direitinho com o tema da saúde. Mas eu posso citar o Drauzio Varela para falar sobre, sei lá, questões sociais? Eu vou ter um pouquinho mais de dificuldade, mas eu ainda consigo, tá? Eu ainda consigo costurar a fala dele, porque ele tem uma relação com presidiárias, né? No trabalho dele, no voluntariado dele, enfim. Então, assim, eu posso citar qualquer pessoa em qualquer área. Às vezes vai ser mais fácil de encaixar no texto, às vezes vai ser mais difícil. Professor, então qual que é o melhor repertório? Anota aí. O melhor repertório é aquele que você lembra, independente do que você tiver na cabeça. O que você lembrou, você tem que transformar aquilo em um repertório legitimado, pertinente e útil, né? E produtivo. Porque não adianta você ficar tentando decorar infinitas frases se na hora você vai lembrar da música das meninas Bom Xibom Bom Bom. Ok, cita a música, tá? A questão não é só jogar a informação no texto. Por quê? Quando você cita, né, quem disse, da onde você tirou essa informação, você legitima. Quando você costura essas informações na sua argumentação, você transforma aquilo em pertinente. E quando você usa o seu argumento tem a base, a citação, você está usando produtivamente o seu texto, a sua citação. Então, o que você tem que fazer? Sempre ter em mãos, ou na cabeça, né, melhor dizendo, um repertório que você consiga encaixar em várias áreas, para que você possa legitimar, tornar pertinente e ter o uso produtivo, que é costurar ele na sua argumentação.